Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a oração que transporta os montes. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e eu vou ler os versículos 21 e 22, que diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Até aí, glória a Deus. Que maravilha! Poder para transportar montanhas. Foi exatamente isso o que Jesus declarou. Sua promessa inclui não somente isto, mas também todas as coisas. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez, neste momento, você esteja carregando um fardo muito pesado. Pode ser uma enfermidade, algum embaraço financeiro, algum problema na família ou de relacionamento. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance o meio de resolver essa situação. Poder para transformar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes alguns peçam coisas que não são da vontade de Deus conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedem estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da sua vontade que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que obtenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. 3 João 2. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie com a derrota ou o fracasso. Ele quer que as suas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é recurso extremo a que deve recorrer alguém em uma emergência. Orar é parte integrante da nossa vida cotidiana. Quando aprendermos o segredo de orar, toda ela se converterá numa sequência de milagres. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela o milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes fora um aventureiro comum, depois tornado príncipe de Deus, lutou com ele uma noite inteira em oração, enquanto Esaú, seu irmão, contra ele marchava com um exército buscando vingança. Jacó prevaleceu sobre Deus e Deus sobre Esaú. Contra Jerusalém investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos que dispunha Ezequias não podiam medir-se com tamanho exército. Porém, Ezequias orou e naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras e pela manhã
185.000 homens jaziam mortos. Pouco depois, Ezequias ficou doente para morrer, mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. Também Jabes, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e ele lhe concedeu o que havia pedido. 1 Crônicas 4:10. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Jonas 2. Elias orou pelo filho da viúva, então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram, e ele retornou ao mundo. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas, desde o dia da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Abacuque orou, por exemplo, pedindo avivamento, dizendo: aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. A sua oração foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. Nós sabemos também que Pedro foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação, e um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Muitas vezes temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias imagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E o que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. O primeiro sermão da montanha, Jesus começou de forma bem clara. Mostrou que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Disse aos homens que antes de orarem, deviam procurar um local onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhes Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem a seu Pai Celestial, que vê em secreto. Para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus, que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali, que torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele, pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios,
porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul, fugia de lugar, esteve prestes a crer achar-se Deus tão distante que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. Davi teria que aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. No Salmo 139, versículos 6 a 10, ele reconhece isso, embora admitindo não poder compreender. Deus está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai. É o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar, nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo em Jerusalém ou no monte próximo. E Jesus respondeu-lhe: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4, versículos 21 e 22. É reconhecendo a presença de Deus que se torna mais fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. Reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, e sim supremo gozo. Além disso, o Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Moisés, por exemplo, tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Mas Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. Deus o tranquilizou dizendo: irá minha face contigo para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Daniel também era outro homem de oração. Numa visão, viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de dias sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. E assim nós podemos ver esta palavra que se confirma lá em Daniel 7:13. Também chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, que era, ou melhor, é o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia, então, cumprir a sua promessa de Mateus 18, 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, qual é o segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Como eu disse, primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. Então, ser-lhe-á fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. Por isso, comece hoje mesmo
a reconhecer e praticar a presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Lembrando que tudo é possível aquele que crê, e como nós lemos no início, tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos, e que nesse dia você receba aquilo que você está pedindo, apresentando ao Senhor, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui neste momento apresentando ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde e tudo aquilo que nos pertence. E sabemos que a Tua palavra diz que para o Senhor não haverá impossíveis. Nesse dia de hoje nós pedimos que o Senhor visite o nosso organismo, repreendendo todo o mal, toda enfermidade. Que o Senhor venha dar-nos vida e saúde. Também que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades, porque é a Tua palavra que diz que o Senhor irá suprir as nossas necessidades lá em Filipenses 4,19. E neste momento, colocamos diante de Ti, Pai, a nossa vida, porque sabemos que para Ti não tem nada demasiadamente difícil. E tudo isso que nós estamos pedindo neste momento, nós pelos olhos da fé recebemos, porque é a Tua palavra que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E eu tenho a certeza que você também, pelos olhos da fé, está recebendo a sua bênção, a sua vitória e o seu milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.